Olá, queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que tenham tido um dia excelente. Porém, se não foi tão bom assim, eu espero que com esse vídeo vocês tenham conforto. Que esse vídeo traga conforto ao coração de vocês e muita paz. Amém? Bom, hoje eu venho falar sobre amor. Mas eu não venho falar sobre qualquer amor, não. Eu venho falar sobre um amor que excede todo o entendimento, que foge completamente à compreensão humana. Um amor que em nossa mente limitada e finita não conseguimos compreender. Sim, hoje eu venho falar para vocês sobre o amor de Cristo. Mas que amor é esse? Quem é Cristo? E por que ele me ama tanto? As pessoas me dizem: Jesus te ama. Jesus te ama. Mas o que seria esse amor? Qual a magnitude desse amor? E por que ele me ama? Bom, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós possuímos algumas características semelhantes a Deus. Nós temos alguns atributos que nos lembram Deus. Deus, então, o que seria Deus na verdade? A constituição de três pessoas coexistentes. Constituição de três pessoas coexistentes, certo? Porém, esses três seres constituem um único ser que nós chamamos de Deus. Seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo, então, faz parte da Trindade. Jesus Cristo possui uma função específica dentro da Trindade. Deus, em sua totalidade, é amor. Deus é amor. É um Deus misericordioso, longânimo, bondoso, que cuida de nós. Jesus Cristo, como sabemos, veio a esse planeta como um ser humano morrer pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo morreu para nos salvar. Nos salvar do quê? Jesus Cristo veio para nos salvar, sim, da morte eterna e também de nós mesmos, de nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, levando, carregando todos os nossos pecados sobre si, em sacrifício. Então Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos da morte eterna, da condenação eterna e também de nós mesmos, dos nossos pecados. Ele veio resgatar corações das sombras, corações perdidos. Ele veio curar os enfermos, ele veio trazer alívio para os sofredores. Jesus Cristo veio nos libertar, trazer libertação, liberdade, para que nós tenhamos liberdade em Deus, para que nós possamos viver uma vida plena, abundante em Deus, uma vida livre. Livre do quê? Livre de tudo aquilo que nos faz mal. Porque nós vivemos em um mundo em que nós acreditamos que as coisas terrenas, finitas, as coisas que nós fazemos aqui, nos traz felicidade. Na verdade, é uma falsa felicidade. Muitas pessoas têm, por exemplo, vamos contextualizar aqui. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está baseada em viagens, por exemplo, em ter bens materiais, muita riqueza, certo? Relacionamentos, por exemplo. Muitas pessoas acham que a felicidade só é possível e plena se essa pessoa tiver um relacionamento estável, um relacionamento. Enfim, muitas pessoas acreditam que o dinheiro traz felicidade, por exemplo. Mas existe uma frase muito famosa que eu tenho certeza que nasceu no coração de uma pessoa muito rica, e que é muito conhecida entre as pessoas, inclusive. E ele disse o seguinte: o dinheiro não traz a felicidade. Exatamente. Inclusive, existe uma história na Bíblia Sagrada de um rei chamado Salomão, que foi considerado o homem mais rico desse planeta e mais sábio. Salomão foi muito rico e ele aproveitou a vida. Ele deu crédito, ele deu, vamos dizer assim, ouvidos
para suas vontades. Ele inclinou-se para satisfazer as vontades do seu coração. E no final de sua vida, ele percebeu que tudo aquilo que ele vivia era uma ilusão, não passava de uma vaidade. Muitas pessoas vivem nesse mundo para isso, para ter muitas coisas e vivem para a vaidade, acreditando que os prazeres terrenos, vamos dizer assim, trará a felicidade. Mas não é bem assim. Bom, mas eu coloquei aqui, separei como sempre, eu fiz um roteiro para que esse vídeo fique mais dinâmico e para que vocês possam compreender melhor o amor de Cristo. Vamos lá. Eu coloquei aqui um tópico que diz o seguinte: mas por que Jesus Cristo morreu por mim? Eu pedi para nascer? Muitas pessoas dizem o seguinte: ah, eu não pedi para nascer. Eu sofro muito nesse planeta. A minha vida é assim, minha vida é assado, mas eu não pedi para nascer. Alguns cristãos, inclusive, dizem por aí: Jesus te ama. E a pessoa diz, a pessoa pensa, aliás: ah, mas me ama por quê? Eu não pedi para nascer, enfim. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos aqui nesse planeta por acaso. Nós existimos. E como tal, eu tenho certeza que você já fez esses questionamentos. De onde vim? Para onde eu vou? Certo? Eu sei de onde nós viemos e para onde nós vamos. E eu te garanto que nós temos um Criador, que seria Deus. Primeiramente, então, nós temos um Criador. Segundo, nós somos a imagem e semelhança desse Deus de amor. Terceiro, nós estamos nos projetos de Deus. Você não nasceu por acaso, isso eu te garanto. Deus, em sua infinita sabedoria, te trouxe à existência. Ele te trouxe à existência. Ele quis criar você. Ele quis que você viesse a existir. Mas por quê? Seria interessante você fazer essas indagações. Pergunte para Deus: por que que eu vim a esse mundo? Qual é o meu propósito de vida? Certo? Você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida, o porquê você existe, o porquê você está nesse planeta. Você não está aqui por acaso, isso eu te garanto. Ah, mas eu não pedi para nascer. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que você viesse à existência. Ele criou você, certo? Então você não existe por acaso. Você tem um propósito. E Deus, que é o Criador Supremo de todas as coisas, tem um propósito para sua vida. Você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida. E aqui eu vou descrever agora para vocês uma série de passagens bíblicas que fala sobre o amor de Deus, que fala sobre a magnitude desse amor, para que nós possamos compreender. No livro de Romanos 8, 38 e 39 diz o seguinte: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nós aqui nesse planeta Terra, nós temos muitas decepções com as pessoas, com familiares, né, com os amigos, enfim. Nós somos seres humanos, nós erramos, somos seres errantes nesse planeta. E como tal, um dia nós poderemos magoar alguém. E também as pessoas podem nos magoar, né? Quando isso acontece, muitas vezes nós deixamos essas pessoas de lado, nós queremos nos afastar, enfim. Mas Deus não. O amor de Deus é tão grandioso, é tão magnífico que a palavra diz que nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar do amor de Deus. O livro de 1 João 4, 9 e 11 diz o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou,
nós também devemos amar uns aos outros, porque é um mandamento divino que diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas o amor, o que seria o amor? O amor ele não é um sentimento, certo? Como muitas pessoas pensam. O amor vai além do sentimento. O sentimento, nós confundimos muito o amor com as emoções, né? Com o sentimento. Ah, eu tô sentindo algo, eu amo aquela pessoa. Mas o amor vai além disso. O amor é um conjunto de coisas, vamos dizer assim, de ações que nós temos que define o amor. E eu vou ler para vocês depois. Eu coloquei aqui no meu roteiro. Continuemos. Então, lá no livro de João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Como eu disse para vocês no início do vídeo, Jesus Cristo veio para nos salvar. Nos salvar do quê? Da morte eterna, da condenação. Porque nós, em nossa condição de pecadores, já estávamos condenados, certo? Então Jesus Cristo veio para nos livrar da morte eterna. O livro de 2 Coríntios 8:9 diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornem ricos. Ricos em quê? Não só financeiramente, mas espiritualmente, como pessoas, ricos no caráter, ricos de espírito, resgatando nós das trevas, certo? Tirando de nós todas as feridas, sarando todas as feridas, tirando todo tipo de mágoa, rancor, ressentimento, maldade, fazendo com que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Deus, certo? E nisso, eu entendo que nós precisamos ser como Cristo. Mas como eu faço para ser a imagem e semelhança de Cristo? Como eu faço para entender esse amor? Como eu faço para receber as bênçãos? Porque vejam bem, quando nós temos uma comunhão com Cristo, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós entendemos que Cristo é nosso Pai, aceitamos a Cristo, Ele transforma o nosso caráter, certo? Essa transformação é gradual e Ele nos transforma em pessoas mais corajosas, bondosas, amorosas, pessoas sem medos, sem mágoas, sem ressentimentos, capazes de amar, pessoas destemidas, com autoridade para viver nesse mundo, nesse planeta tão cruel. Nós temos uma autoridade, inteligência, maturidade para nos relacionar com as pessoas. Relacionamento interpessoal com as pessoas. Dinamismo, inteligência para saber lidar com as questões da vida. E quando nós temos isso, diversas outras bênçãos nos acompanham, porque nós temos poder dos céus. Nós recebemos esse poder dos céus. Então a nossa vida financeira melhora, a nossa vida sentimental, enfim, nós temos prosperidade, porque nós entendemos que Senhor Jesus Cristo é o Deus da nossa vida e como tal, Deus tem prazer em consertar a nossa vida. Deus tem prazer em sarar todas as nossas feridas, nos transformar em uma nova pessoa. Mas como eu posso ser assim, Robson? Seja amigo de Cristo. Seja amigo de Cristo. Se achegue a Ele. Vá como você está, com seu coração ferido, e Ele vai transformar a sua vida. Busque essa comunhão com Cristo. Peça por transformação. Porque, assim, quando nós nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos um cuidado no falar. Nós não falamos mais qualquer coisa. Nós pensamos nos sentimentos da outra pessoa. Nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, certo? Nós temos empatia para com o nosso semelhante. Nós temos cuidados no agir, em nossa atitude. Nós nos portamos de maneira diferente, com autoridade, de uma maneira mais elegante, vamos dizer assim. Uma postura diferenciada. Nós nos tornamos pessoas mais maduras, certo? Nós tomamos cuidados no falar, como eu disse pra vocês, né? Porque, um detalhe que eu coloquei aqui. Muitas pessoas dizem assim:
Cuidado no falar, Robson, mas eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo. Ah, eu não. Por exemplo, eu não gosto de fulano. É, eu não gosto de ciclano. Eu sou assim, eu nunca vou mudar. Eu nasci assim, né? Eu nasci assim, vou morrer dessa forma. Mas em Cristo Jesus é possível você se transformar. Ele pode te transformar. Porque pensa bem, quando você diz o seguinte: ah, eu não gosto de tal pessoa. Ah, eu sou assim mesmo. O que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos com isso? Nada, né? Nós temos cuidados também na comunicação, como eu disse para vocês, com outras pessoas, os relacionamentos interpessoais, enfim. Nós nos tornamos pessoas diferenciadas. Nós temos um cuidado no amor para com os outros, com as pessoas. E busque, quando nós buscamos a Cristo, nós podemos fazer isso em oração. A Bíblia diz lá em Mateus 6,6 o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Você não precisa expor que você está orando. Até mesmo dentro da sua família, muitas vezes você vai orar, as pessoas se irritam, familiares se irritam com sua oração, o inimigo está por trás, né? Você pode ir no seu quarto, você pode orar, ou você pode ir em uma paisagem, um lugar calmo para orar. Ore a Jesus Cristo, peça por transformação e Ele te recompensará. E quando nós buscamos a Cristo e recebemos o poder do alto, nós recebemos um poder auxiliador também que fará com que nós andemos com Cristo e cresçamos, vamos dizer assim, em excelência, né? Nós vamos melhorando cada vez mais. E esse poder nós chamamos, que também faz parte da Trindade, nós chamamos de Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, ele faz parte da Trindade e ele também tem uma função específica de nos transformar o nosso caráter, os nossos pensamentos. E Cristo, quando morreu, ele prometeu para os apóstolos que um consolador viria. Um consolador viria para nós e nós receberíamos poder deste consolador para vivermos nesse mundo tão difícil, tão cruel, né? Então seria o Espírito Santo. E o que e muitos cristãos eles buscam o poder do Espírito Santo e nós chamamos também a potencialidade máxima desse poder que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nada mais é do que a potencialidade máxima do poder do Espírito Santo que age em nossas vidas para que nós nos transformemos. Eu vou começar agora a falar para vocês um pouco mais sobre o Espírito Santo. Vamos lá. No livro de Gálatas 5:23, nós temos ali, a palavra está descrevendo para nós quais são os frutos do Espírito. Ou seja, quando Deus nos transforma, né, quando eu falo para vocês de transformação, enfim, o que nos mostra, na verdade, que nós estamos transformados, que nós estamos mais parecidos com Deus, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos descreve e ela diz quais são os frutos do Espírito, porque quem tem essa ação de nos transformar a cada dia é o Espírito Santo. Vejam só no livro de Gálatas 5:23. Mas o fruto do Espírito é, vejam só, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Esses são os frutos do Espírito. E o Espírito Santo nos promete poderes para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que influenciam na vida de outras pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui uma promessa de Deus para que nós possamos receber o Espírito Santo. No livro de Atos também 2:38 diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
O livro de Lucas 11:13 diz o seguinte: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. No livro de Mateus 3:11 e 12, nós temos a seguinte promessa: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá e a sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Os fiéis, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui nós temos diversas promessas de Deus, a prova do amor de Deus que quer nos transformar cada vez mais à imagem e semelhança dele, de um Deus de amor, de um Deus que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. E tem muitas passagens também que falam sobre o amor de Deus. Por exemplo, no livro de Salmos 136:1 diz o seguinte: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Outro: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Salmos 103:8. O teu amor é melhor do que a vida. Olha só. Por isso os meus lábios te exaltarão. Salmos 63:3. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 36:5. Então, aqui nós temos as promessas de Deus, de um Deus de amor, porque Deus ele nos ama, independente do que nós somos. Deus nos ama. Ele te ama. Jesus te ama muito. Não tenha dúvidas disso. É um amor que realmente excede todo o entendimento. E se você der credibilidade para Deus, se você permitir que Deus haja em sua vida, com toda certeza você terá grandes surpresas. Você tem valor aos olhos de Deus. Não aceite mais migalhas, não aceite mais qualquer coisa da vida. Se posicione como tal, como filho de Deus. Acredite nas promessas de Deus. Receba essas promessas. Seja diferente. Seja diferente do mundo. Seja diferente. Tenha uma postura diferente. Tenha uma postura de um filho de Deus, amado por tal. Quando você entender isso, você não vai mais mendigar nenhum tipo de amor. Porque o amor de Deus, o amor de Cristo nos basta. Eu te convido a conhecer esse Jesus maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.